Em nova coletiva de imprensa, o atual mandatário do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, prometeu não abaixar a cabeça para Donald Trump. Lula disse que, assim como o Canadá, China, México, também irá participar da guerra comercial com os Estados Unidos, caso os Estados Unidos venham taxar o Brasil da mesma forma que planeja fazer aí com países como Canadá, México e China, que, por exemplo, aumentaram as taxas para cima dos Estados Unidos. Só o Canadá, por exemplo, aumentou a taxa em mais de 25% para cima dos Estados Unidos, e isso dará início a uma guerra comercial caso Donald Trump persista então com essa taxa para cima do Canadá e dos outros países como México e China. E sendo questionado sobre essa guerra comercial, caso venha atingir o Brasil, Lula disse que o país não ficará de cabeça baixa e vai reagir na mesma moeda para cima de Donald Trump. Veja o momento em que Lula faz essas revelações sobre o que planeja fazer, a reação do Brasil a uma eventual taxação de Donald Trump. E comente aqui abaixo se você concorda ou discorda do que disse o presidente Lula em sua fala frente à imprensa, ali mostrando que vai reagir aos Estados Unidos. Veja, é muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. Veja, eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata, e a minha relação é sempre a mesma. A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos, e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Tá? É só isso. Se isso acontecer, está de bom tamanho. A nossa exportação com os Estados Unidos não é essa supremacia que as pessoas pensam que é. Ele é superioritário com relação ao Brasil, é mais ou menos 40, 45 bilhões, sabe? E nós, sabe, temos que procurar manter isso e melhorar. Da minha parte, o que eu quero é melhorar nossa relação com os Estados Unidos, exportar mais se for necessário, importar mais se for necessário, e a gente manter a nossa relação, que é de 200 anos. Eu, sinceramente, é isso que eu penso, é isso que eu espero. Não me preocupo se ele vai brigar pela Groenlândia, se ele vai brigar pelo Golfo do México, se ele vai brigar pelo Canal do Panamá. Ele só tem que respeitar a soberania dos outros países. É isso. Ele foi eleito para governar os Estados Unidos da América do Norte. E os outros presidentes foram eleitos para governar os seus países. É isso, civilidade. Como vocês viram aí, Lula disse que o Brasil não vai abaixar a cabeça para os pedidos de Donald Trump. Trump, que em entrevista pós-eleição ele disse que não precisa do Brasil para nada e que caso as coisas não fluam como ele espera, como ele quer em relação aos outros países, todos serão taxados, como as ameaças que ele fez na noite de ontem para cima da China, Canadá, México e a União Europeia como um todo, o que é praticamente o início de uma guerra comercial, caso essa situação continue avançando da forma em que está. Rapidamente, toda essa situação pode então avançar para uma guerra comercial. Você acha que a postura de Trump está correta e a reação dos países em taxar os Estados Unidos de volta? Comente aqui abaixo o que você acha de tudo isso que está acontecendo e dessa guerra comercial que está prestes a começar. E também comente se você achou que Lula teve uma fala correta ali em dizer que o Brasil reagirá aos Estados Unidos. Você acha que o Brasil tem força para bater de frente com os Estados Unidos? Comenta aqui abaixo também. Já em outro vídeo que vamos ver a seguir, Lula entrou em confronto com uma jornalista da Globo que questionou ele sobre o rombo fiscal. Ela fez questionamentos sobre a atual situação econômica do país, sobre as manifestações da população que vem acontecendo nas redes sociais, segundo ela. E aí Lula respondeu, e a sessão ali, a entrevista pegou fogo. Veja na íntegra. O senhor falou 2 vezes sobre a questão do ajuste fiscal, do déficit fiscal. Mas eu queria aprofundar um pouquinho, porque o que a gente está querendo saber é se o senhor entende que cumpriu a necessidade de contenção de gastos para o equilíbrio fiscal a longo prazo, porque o problema no mercado não é hoje, é o daqui para frente. O que a gente quer saber é se o senhor considera que cumpriu
a necessidade de baixar o rombo fiscal, de resolver o rombo fiscal. Olha, eu vou só repetir o seguinte. Não existiu rombo fiscal. Rombo fiscal existiu no governo passado. No governo passado, houve rombo fiscal de quase 2,6%. No nosso não houve. Aliás, se não fosse o Rio Grande do Sul, nós teríamos feito superávit. Pela primeira vez em muitas décadas. É importante lembrar, eu gosto de falar sempre isso, que eu já fui presidente da República. E eu cheguei a fazer superávit de 4,25. Uma demonstração de seriedade. Agora, o que eu não posso é levar o povo mais humilde a um sacrifício para contemplar os interesses de menos gente. Não vou fazer, e o povo sabe que a estabilidade fiscal é um benefício para ele. Porque se eu não fizer estabilidade fiscal, quando eu for cortar, quem vai cortar o Congresso Nacional é do povo pobre. Então, para mim, sabe, nós temos agora uma meta, uma nova política tributária, que vai entrar em vigor em 2027. A gente pode ter muito mais capacidade de investimento, a gente pode ter muito mais capacidade de arrecadação, e eu tenho que esperar cada período para saber como é que vai ser. A única coisa que eu quero é que as pessoas tenham certeza que neste governo não haverá irresponsabilidade fiscal. É isso. O meu histórico é a prova disso. É o meu histórico. Eu sempre falo para vocês, como é que estava a indústria automobilística quando eu voltei para a presidência da República em 2023? Eu sempre falo, que às vezes as pessoas têm memória curta. Quando eu deixei a presidência desse país, a indústria automobilística em 2010 vendia 3 milhões e 800 mil carros. Quando eu voltei, 15 anos depois, estava vendendo apenas 1 milhão e 600 mil carros. Agora já chegou a 2 milhões e 600. Então, é isso que vai acontecer no Brasil. É isso que vai acontecer. Eu não tento discutir aquilo que meia dúzia de pessoas querem. Eu quero discutir aquilo que interessa à maioria das pessoas. É gerar emprego, é gerar renda para essas pessoas. Criar um país de classe média. É esse país que eu quero criar. E vou criar. E vou criar. Sabe? Para os meus adversários ficar com muito mais raiva de mim, com muito mais ódio de mim. Como é que pode esse metalúrgico de São Bernardo do Campo, de diploma primário, como é que pode esse cara fazer o que nós não conseguimos fazer? Aliás, eu acho que vocês poderiam estudar. Sabe uma coisa que eu vou pedir para vocês? Esse país teve a proclamação da República em 1889. Vocês poderiam pesquisar em que momento da história esse país teve inclusão social de verdade. Poderiam pesquisar. Vocês vão perceber que teve com Getúlio e teve comigo. Procura outro momento qual foi que teve política de inclusão social. O Getúlio diziam que era ditador, mas foi ele que fez a CLT. Por isso é que a base industrial de São Paulo nunca fez sequer uma viela com o nome do Getúlio. Porque a CLT tirou o povo da escravidão e deu cidadania. E nós com a política de inclusão social. O que eu tenho dito para os empresários? Gente, se você acha que pagar 1,9 milhão para o seu trabalhador é muito, porque você acha que é muito pagar, não olhe ele como seu trabalhador. Olhe ele como seu consumidor. Porque ele vai pegar o salário que você pega, ele vai numa loja comprar o que você fabrica. O dinheiro que você pagou para ele vai voltar para você, pô. Não dá para você entender isso? É simples de entender. Então, ao invés de pagar para o trabalhador, paga para o seu consumidor. Se a gente fizer isso, esse país vai dar um salto de qualidade da forma mais extraordinária possível. Nós quase conseguimos uma vez. Uma coisa que me deu tristeza foi voltar à presidência com 33 milhões de pessoas passando fome outra vez. Vamos acabar. Em 2026, quando eu tiver que entregar a presidência da República, eu vou dizer para vocês, nenhum brasileiro ou brasileira está passando fome nesse instante.